Passemos ao estudo da Epístola aos Hebreus, esse maravilhoso livro do Novo Testamento, ao qual temos voltado a nossa atenção semana após semana. Para quem ouvirá esta mensagem pelo SoundCloud ou pelo YouTube, eu lembro que estes estudos são apresentados no programa Mensagem Cristã para Hoje, que vai ao ar todas as quintas-feiras, das 18 às 19 horas, pela Bauru Rádio Clube AM, 1160 kHz. Meu nome é Joana Cavalcante, eu não sou pastora nem missionária, e sim apenas uma mulher cristã. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana do bairro da Bela Vista, em Bauru, no interior do estado de São Paulo, mas o programa que apresento é uma iniciativa particular minha e do Heraldo, meu esposo. Contudo, mesmo não sendo um trabalho vinculado à minha denominação, eu procuro seguir a teologia calvinista, que é a linha doutrinária da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja reformada, ou seja, comprometida com os ideais da reforma protestante. E eu sigo a teologia calvinista, não apenas em respeito à minha denominação, mas também porque a entendo como bíblica, fundamentada nas Sagradas Escrituras. Com esse pequeno esclarecimento, meu ouvinte, voltemos à Epístola aos Hebreus. Esse livro nos ensina como funcionam os tipos bíblicos. De fato, em todo o Novo Testamento não existe outro lugar em que podemos entender para o que o sacerdócio araônico apontava, ou para o que apontava o descanso dos israelitas em Canaã. Essas coisas e muitas outras do Antigo Testamento eram sombras que apontavam para Cristo Jesus. Mas não teríamos essa compreensão sem a luz que a Epístola aos Hebreus irradia. Por isso, podemos afirmar que o Novo Testamento não estaria completo sem essa preciosa carta. Seu estudo é de grande importância, especialmente nestes tempos estranhos em que vivemos. Sim, meu ouvinte, porque a fé cristã tem sido tratada por alguns de forma desrespeitosa e muito irreverente. Em busca de público, de holofotes, de manchetes, procurando atrair multidões de ingênuos, alguns estão tentando reintroduzir na igreja ministérios que não existem mais e que deixaram de existir justamente porque já haviam cumprido a sua função. Assim é que não existem mais apóstolos. Quando João, o vidente de Patmos, que escreveu o Apocalipse, morreu, acabou com ele o ministério apostólico. O ministério profético também deixou de existir assim que Deus terminou a sua revelação nos dias da igreja primitiva e o cânon das Escrituras ficou completo. O mesmo aconteceu com o sacerdócio. Ele vigorou até a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 da nossa era. Mas aquele templo tinha mesmo que cair, porque ele apontava para Cristo. Com a vinda de Cristo, com sua morte vicária, sua morte propiciatória, sua ressurreição e ascensão, o sistema de sacrifícios de animais perdeu sua importância. Consequentemente, não havia mais a necessidade dos sacerdotes e nem do templo onde os holocaustos eram oferecidos. Sacerdotes, sacrifícios, templo, tudo aquilo eram sombras apontando para Cristo. Como disse o teólogo Luiz Berkoff, vão-se as sombras quando chega a realidade que elas palidamente projetam. Daí a atualidade da carta aos Hebreus. Vamos a ela então, sem mais demora. Nós estamos no 6º capítulo, onde o escritor sacro prossegue com a advertência iniciada no final do capítulo anterior, quanto à imaturidade espiritual dos seus leitores originais, que aparentemente haviam estagnado na sua caminhada e conheciam apenas os princípios elementares da doutrina cristã. Era preciso que avançassem, que progredissem a fim de poderem compreender assuntos mais profundos, como a doutrina do sumo sacerdócio de Cristo. O autor de Hebreus
apenas menciona os princípios elementares, mas eu tenho procurado detalhar esses pontos, considerando que nem todos os ouvintes do programa são crentes experientes e conhecedores da palavra de Deus. E o mesmo pode acontecer com os que agora podem acompanhar os estudos pelo YouTube ou pelo SoundCloud. Assim, já sabemos que os princípios elementares da doutrina de Cristo têm uma base, composta pelo arrependimento de obras mortas e pela fé em Deus, o que implica na fé em Cristo, ou melhor, na fé na Trindade Santa, para ser mais precisa. Além dessa preciosa e inegociável base, os princípios elementares da doutrina cristã, de acordo com o 2º verso do 6º capítulo, tem também um ensino composto por 4 elementos: batismo, imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo final. No último estudo, tratamos do 2º e 3º desses elementos. Como vimos, a imposição de mãos aparece na Bíblia já no Antigo Testamento, onde era usada para diversos fins: para transferir a bênção hereditária, para designar o sucessor de um líder e para consagrar os sacerdotes e levitas. Quando eram oferecidos sacrifícios, também havia a imposição de mãos sobre a cabeça do animal que ia ser imolado, simbolizando a transferência de culpa. No Novo Testamento, a imposição de mãos foi usada por Jesus em alguns casos de cura de doenças ou opressões. Os apóstolos quase não usaram a imposição de mãos para a cura ou libertação. O único caso de que se tem notícia ocorreu em Malta, quando o apóstolo Paulo curou o pai do governante local, como está em Atos 28, verso 8. Por outro lado, os apóstolos impunham as mãos sobre os crentes que eram ordenados para algum tipo de serviço na igreja. Esses serviços podiam ser, por exemplo, ministrar às necessidades dos pobres, como quando houve a instituição do diaconato, em Atos 6º capítulo. A proclamação do Evangelho e o pastoreio de igrejas eram outras situações em que as mãos eram impostas. O teólogo e reformador João Calvino entendia que a imposição de mãos, em Hebreus 6º capítulo, verso 2, está relacionada com o batismo e que se trata da mesma doutrina. Para ele, as crianças dos dias dos apóstolos eram batizadas junto com seus pais nos casos em que famílias inteiras se convertiam. Posteriormente, quando essas crianças cresciam, eram instruídas na fé e, nada mais restando a fazer, uma vez que tinham sido batizadas na infância, impunha-se a mão sobre elas. Quanto à ressurreição dos mortos, vimos que ela não trata de ressurreições pontuais, como as que aparecem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Esses que foram ressuscitados pelos profetas, por Jesus ou pelos apóstolos, algum tempo depois voltaram a morrer. A doutrina da ressurreição dos mortos aponta para o final dos tempos, e o pioneiro da ressurreição, nesse sentido escatológico, é Cristo Jesus. Já vimos que a crença na ressurreição dos mortos está presente no Antigo Testamento. Foi ensinada por Jesus e faz parte do ensino apostólico, sendo uma das doutrinas inegociáveis da fé cristã. Hoje nós vamos prosseguir com esse assunto que não foi esgotado na semana passada. Desta vez eu quero compartilhar com você, meu ouvinte, informações que constam na Teologia Sistemática de Luiz Berkoff, 3ª edição, publicada em São Paulo pela editora Cultura Cristã. Luiz Berkoff inicia falando da doutrina da ressurreição no decorrer da história do cristianismo. Isso é bem interessante, vamos acompanhar. Diz ele que no tempo de Jesus havia uma diferença de opiniões entre os judeus a respeito da ressurreição. Nós já vimos isso no estudo passado. Enquanto os fariseus criam nela, os saduceus não criam. Quando Paulo falou a respeito dessa doutrina em Atenas, zombaram dele, como está no capítulo 17 do livro de Atos. Alguns dos coríntios a negavam, por isso o apóstolo Paulo escreveu todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. E Himeneu e Fileto consideravam-na como algo puramente espiritual,
asseverando que ela já era coisa pertencente ao passado. Nós vemos isso na segunda carta de Paulo a Timóteo, segundo capítulo, verso 18. Celso, um dos mais antigos opositores do cristianismo, fazia especialmente desta doutrina objeto de escárnio. E os gnósticos, que consideravam a matéria, consideravam o corpo como inerentemente mau, naturalmente rejeitavam essa doutrina. Orígenes defendeu a doutrina contra os gnósticos e contra Celso. Todavia, ele não acreditava que é o corpo depositado no túmulo que ressuscita. Ele descrevia o corpo ressurreto como um corpo purificado e espiritualizado. Embora alguns dos chamados pais cristãos primitivos compartilhassem o seu conceito, a maioria deles acentuava a identidade do corpo atual com o corpo da ressurreição. Já na sua confissão apostólica, a Igreja expressou a sua crença na ressurreição da carne, ou seja, na ressurreição do corpo. Agostinho, a princípio, estava inclinado a concordar com Orígenes, mas posteriormente adotou o conceito predominante, embora não julgasse necessário crer que as atuais diferenças de forma e estatura continuarão na vida por vir. Jerônimo, que foi quem fez a tradução conhecida como Vulgata Latina, insistia vigorosamente na identidade do corpo atual com o corpo futuro, o corpo da ressurreição. O Oriente, representado por homens como os dois Gregórios, Crisóstomo e João de Damasco, manifestava a tendência de adotar um conceito mais espiritual da ressurreição do que o conceito que vigorava no Ocidente. Os que acreditavam num milênio futuro falavam de uma dupla ressurreição, a dos justos, no princípio do reino milenar, e a dos ímpios, no fim dele. Durante a Idade Média, os escolásticos especulavam muito sobre o corpo ressurreto, mas as suas especulações são sumamente fantasiosas e de pequeno valor. Principalmente Tomás de Aquino parecia especialmente informado sobre a natureza do corpo ressurreto e sobre a ordem e o modo da ressurreição. Os teólogos do período da Reforma geralmente estavam de acordo em que o corpo da ressurreição será idêntico ao corpo atual. Sob a influência do racionalismo e com o avanço das ciências físicas, acentuaram-se algumas das dificuldades que pesavam sobre a doutrina da ressurreição. E, como resultado, o liberalismo religioso moderno nega a ressurreição da carne e explica as descrições que a Escritura faz dela como sendo uma representação figurada da ideia de que a personalidade humana completa continuará a existir após a morte. Então, nós vemos que o liberalismo religioso atual nega a ressurreição da carne. Em seguida, Luiz Berkoff aborda a prova bíblica da ressurreição. E ele faz isso mostrando primeiro no Antigo Testamento. Ele diz que às vezes se diz que o Antigo Testamento nada sabe da ressurreição dos mortos, ou só mostra algum conhecimento dela nos seus últimos livros. É, inclusive, comum a opinião de que Israel teria tomado por empréstimo dos persas a sua crença na ressurreição. Mas essas são opiniões equivocadas, porque Berkoff cita importantes pesquisadores, segundo os quais a doutrina que o Antigo Testamento apresenta sobre Deus é suficiente para explicar toda a história da concepção veterotestamentária de uma vida futura, ou seja, de uma vida ressurreta. E não apenas isso, mas também estudiosos chegaram à conclusão de que não há um só povo, dentre aqueles com os quais Israel teve contato, que tivesse uma doutrina da ressurreição que pudesse servir de modelo para a apresentação dela, que era corrente entre os israelitas.
e de que a fé na ressurreição, que acha expressão na religião do Antigo Testamento, não se baseia nas religiões dos gentios, mas sim na revelação do Deus de Israel. É verdade que nós não encontramos declarações claras a respeito da ressurreição dos mortos antes do tempo dos profetas. Embora Jesus achasse que já estava implícita essa doutrina em Êxodo capítulo 3, verso 6, conforme ele declarou em Mateus 22, 29 a 32, naquela discussão com os saduceus. E o escritor de Hebreus dá a entender que até mesmo os patriarcas anelavam a ressurreição dos mortos. Ele faz isso no capítulo 11, verso 10 a 13 e também nos versos 16 e 19. O certo é que não faltam provas de que havia uma crença na ressurreição muito antes do tempo do cativeiro na Babilônia. Essa crença está implícita nas passagens que falam numa libertação do Sheol. Isso está no Salmo 49, verso 15, no Salmo 73, versos 24 e 25, em Provérbios 23, 14. Ela encontra expressão na declaração de Jó, capítulo 19, versos 25 a 27, e, sobretudo, a vemos ensinada claramente em Isaías 26, 19 e em Daniel, capítulo 12, verso 2, e provavelmente está implícita igualmente em Ezequiel 37, de 1 a 14, aquele texto sobre o vale de ossos secos. Essas 4 passagens, meu ouvinte, nós vimos no estudo passado: Jó, Isaías, Daniel e Ezequiel. Berkoff aborda em seguida a prova bíblica da ressurreição no Novo Testamento. Como se podia esperar, o Novo Testamento tem mais que dizer sobre a ressurreição dos mortos do que o Antigo Testamento, porque coloca o clímax da revelação de Deus sobre esse ponto na ressurreição de Jesus Cristo. Contra a negação dos saduceus, Jesus argumenta em favor da ressurreição dos mortos com base no Antigo Testamento. Nós vemos em Mateus 22, do verso 23 ao 33, e nos outros evangelhos onde tem essa mesma narrativa, que Jesus recorre ao texto de Êxodo 3, verso 6, em que Deus diz a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E aí Jesus diz aos saduceus que duvidavam a respeito da ressurreição, ele diz: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então Jesus via, lá em Êxodo 3:6, já a apresentação da doutrina da ressurreição. Além disso, Jesus ensina essa grande verdade com muita clareza em João, capítulo 5, do verso 25 ao 29. Também no capítulo 6, versos 39, 40, 44 e 54. Em João, capítulo 11, versos 24 e 25. João 14, verso 3 e João 17, verso 24. A passagem clássica do Novo Testamento para a doutrina da ressurreição é 1 Coríntios 15, que, como eu falei no estudo passado, é o texto áureo, né? O texto de ouro sobre a ressurreição. Outras passagens importantes são 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 16, 2 Coríntios 5, do 1º ao 10º verso, Apocalipse 20, versos 4 a 6, que pode ter uma interpretação dúbia, mas também Apocalipse 20, verso 13. E eu destaco João, capítulo 5, versos 25 a 29. O verso 25 diz, o Senhor Jesus dizendo: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O verso 28.
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E Apocalipse 20, verso 13, onde consta: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Depois de tratar da doutrina da ressurreição na história e da prova bíblica da ressurreição, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Luiz Berkoff aborda, em terceiro lugar, a natureza da ressurreição. 4 pontos devem ser destacados sobre isso. O primeiro destaque é que a ressurreição é obra do Deus Trino. Em alguns casos, a Bíblia nos diz simplesmente que Deus ressuscita os mortos, sem especificar pessoa alguma da Trindade. É o que acontece em 2 Coríntios, 1º capítulo, verso 9, em que o apóstolo Paulo escreve: contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Porém, mais particularmente, a obra da ressurreição é atribuída ao Filho. Um texto que nos prova isso, dentre vários outros, é João 6, versos 38 a 40, onde Jesus disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Também, indiretamente, a ressurreição é apontada como obra realizada pelo Espírito Santo. Vemos isso na carta aos Romanos, 8º capítulo, verso 11, onde está escrito: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então nós vemos assim que a ressurreição é obra do Deus Trino, é atribuída às vezes ao Pai, muitas vezes ao Filho, mas também ao Espírito Santo. O segundo destaque a respeito da natureza da ressurreição é que ela é física, corporal. Nos dias de Paulo, havia alguns que consideravam a ressurreição como apenas espiritual. É o caso daqueles 2 que são citados em 2 Timóteo 2,18. E nos dias atuais, há muitos que só acreditam numa ressurreição espiritual. Mas a Bíblia é muito explícita ao ensinar a ressurreição do corpo. Cristo é chamado primícias da ressurreição, em 1 Coríntios 15, 20 e 23, e o primogênito de entre os mortos, em Colossenses 1,18 e Apocalipse 1,5. Isso implica, meu ouvinte, que a ressurreição do povo de Deus será semelhante à do seu celestial Senhor. Sua ressurreição foi corporal e assim, consequentemente, a dos seus será da mesma natureza. Além disso, também temos vários textos mostrando que a ressurreição realizada por Cristo inclui o corpo. Romanos 8, 23, por exemplo, nos diz que não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. 1 Coríntios 6, 13 a 20, é um texto que trata da importância do nosso corpo, e eu destaco 4 versos. Os versos 13 e 14 dizem: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versos 19 e 20 dizem: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E também o texto lido há pouco, Romanos 8:11, nos diz explicitamente que Deus, por seu Espírito, ressuscitará nossos corpos mortais. E, evidentemente, é o corpo que está proeminentemente na mente do apóstolo em 1 Coríntios 15, conforme especialmente os versículos 35 a 49 mostram. Aliás, essa seção, que pega os versículos 35 a 49 do capítulo 15 de 1 Coríntios, tem o título de Os ressuscitados terão corpo. Então, segundo a Escritura, haverá uma ressurreição do corpo, isto é, não uma criação inteiramente nova, mas um corpo que será, num sentido fundamental, idêntico ao corpo atual. Deus não vai criar um novo corpo para cada ser humano, mas vai ressuscitar o próprio corpo que foi depositado na terra. Isto se pode inferir apenas do termo ressurreição, mas é declarado expressamente em Romanos 8:11 e 1 Coríntios 15:53. E, ademais, está implícito na figura da semente semeada no solo, figura que o apóstolo emprega em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 36 e seguintes. Além disso, Cristo, as primícias da ressurreição, prova conclusivamente a identidade do seu corpo aos seus discípulos. Ao mesmo tempo, a Escritura deixa perfeitamente evidente que o corpo passará por grande mudança. O corpo de Cristo ainda não fora plenamente glorificado durante o período de transição entre a ressurreição e a ascensão. Contudo, já sofrera notável transformação. Paulo se refere à transformação que terá lugar quando diz que, ao semearmos a semente, não semeamos o corpo que virá a existir. Não tencionamos retirar a mesma semente da terra. Todavia, esperamos colher uma coisa que, no sentido fundamental, é idêntica à semente depositada no solo. Conquanto haja uma certa identidade entre a semente semeada e as sementes que dela se desenvolvem, todavia há também uma diferença notável. Nós seremos transformados, diz o apóstolo, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ele também diz: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Transformação, meu ouvinte, não é incoerente com retenção da identidade. Assim nos é dito que, mesmo agora, a ciência diz isso, mesmo agora, cada partícula dos nossos corpos muda de tempos em tempos. Mas, ao passar por isso tudo, o corpo conserva a sua identidade. Então, haverá certa conexão física entre o corpo antigo e o novo, o corpo ressurreto. Mas não nos é revelada a natureza dessa conexão. O terceiro destaque a respeito da natureza da ressurreição é que ela abrange os justos e os ímpios. De acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, embora os fariseus crescem na ressurreição, eles, contudo, negavam que os ímpios viessem a ser ressuscitados. E não são poucos os teólogos que acompanham os fariseus nessa ideia e ensinam que para os ímpios haveria o aniquilamento. Algumas seitas dos nossos dias acreditam na extinção total dos ímpios. Existe, inclusive, quem afirme que a Escritura Sagrada não ensina a ressurreição dos ímpios, mas isso está completamente errado. Daniel, capítulo 12, verso 2, nos diz:
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Jesus disse em João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. No livro de Atos, capítulo 24, o apóstolo Paulo, que estava preso em Cesareia, apresenta sua defesa perante o governador romano Félix. No verso 15, ele declara que tanto ele quanto os judeus que o acusavam tinham esperança em Deus de que haverá ressurreição tanto de justos quanto de injustos. E o texto de Apocalipse, capítulo 20, 13 a 15, do qual lemos há pouco, verso 13, mostra claramente que todos serão julgados, um por um, segundo as suas obras. Mas veja o verso 15. Ele é assustador, porque nos diz que se alguém não for achado inscrito no livro da vida, o seu destino será terrível. Assim, temos que concordar com Luiz Berkoff, quando ele diz que os justos são os únicos que tirarão proveito da ressurreição. É por causa da estreita ligação que existe entre a ressurreição e a salvação que a ressurreição dos ímpios ocupa um lugar secundário nas Escrituras. O que está em foco, o que está em primeiro lugar, não é a ressurreição dos ímpios, e sim a dos justos. E é sempre bom lembrar, meu ouvinte, que justo, na Bíblia, não é alguém que apenas esforça-se para ser bom, e sim aquele que foi justificado pela fé em Cristo. O 5º capítulo da Carta aos Romanos explica isso muito bem. É onde encontramos a base para a doutrina da justificação pela fé, que foi resgatada por Martinho Lutero nos dias da Reforma do século XVI e que é tão cara para os protestantes em geral. Em Romanos 5, versos 1 e 2 consta: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Os que estão em Cristo podem de fato gloriar-se na esperança da glória divina. Cristo é quem os justifica, pois deu a sua vida, derramou o seu sangue para comprá-los, para redimi-los. Os que estão em Cristo continuam sujeitos às tribulações desta vida, mas seus olhos estão voltados para a glória futura. Sim, meu ouvinte, porque eles são os justos que Jesus ressuscitará para usufruírem plenamente da sua presença na glória. Como disse Berkoff, os justos são os únicos que tirarão proveito da ressurreição, mas todos serão ressuscitados, justos e injustos. Isso nos leva ao último destaque sobre a natureza da ressurreição. É a constatação de que ela é de importância desigual para os justos e para os injustos. Para os justos, ou seja, para aqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, a ressurreição será resultante de uma união vital com Cristo. Somente os crentes desfrutam dessa relação viva com Ele já nesta vida. Ao morrerem, já entram num estado de gozo na presença do seu Senhor. Contudo, esse estado, chamado de estado intermediário, não é perfeito, porque somente o seu espírito está com Jesus Cristo. Falta o corpo, que continuará na terra ou no mar até o dia da ressurreição. Nesse estado intermediário estão os crentes que morreram até hoje, desde o justo Abel, com exceção de Enoque e Elias. Mas esse é o estado de Abraão, de Jó, de Davi, de Estevão, de Pedro, Paulo, Policarpo, Inácio, Agostinho, Lutero, Calvino, os irmãos Wesley, Charles Spurgeon, Matthew Henry
E todos os crentes do Antigo, do Novo Testamento e de toda a história da igreja, cujos nomes nós pudermos lembrar. Todos eles, e também os crentes anônimos, não usufruem ainda plenamente da glória. Todos esses que já morreram não usufruem ainda plenamente da glória, porque aguardam a ressurreição do corpo. Quando esse dia tão aguardado chegar, aí então, estando reunidos o corpo e o espírito, os crentes usufruirão da vida perfeita na glória de Deus. Não mais esperança da glória, mas glória real e completa. Quanto aos ímpios ou injustos, aqueles que não colocaram a sua confiança em Jesus Cristo, ao morrerem entram num estado de condenação, porém também incompleta, porque apenas com seu espírito, uma vez que seus corpos também estarão na terra ou no mar, onde quer que tenham sido depositados. Quando chegar o dia da ressurreição, os corpos dos ímpios também ressuscitarão. Como diz Luiz Berkoff, é necessário ressuscitar os ímpios dos mortos, a fim de que a morte, em sua máxima extensão e com todo o seu peso, lhes possa ser imposta. Sua ressurreição não é um ato de redenção, mas sim da soberana justiça da parte de Deus. A ressurreição dos justos e dos injustos tem isso em comum, que em ambos os casos os corpos e os espíritos serão reunidos. Mas no caso dos justos, isso resultará na vida perfeita, e no caso dos injustos, resultará na extrema penalidade da morte. Se você está em dúvida, volte na Bíblia em João capítulo 5 e leia os versos 28 e 29 que nós já vimos hoje. Aos que ainda têm dúvidas quanto ao que acontece com a alma depois da morte, eu recomendo 2 textos. Eclesiastes 12, verso 7, que nos diz que ao morrer, o nosso corpo que é pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. E também Hebreus, capítulo 9, verso 27, que nos diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Isso nos leva aos próximos assuntos. Quando acontecerá a ressurreição? Será que os pré-milenistas estão certos e haverá um intervalo de 1000 anos entre a ressurreição dos santos e a ressurreição dos ímpios? E quando se dará o juízo eterno de que Hebreus capítulo 6, verso 2 nos fala? Bem, disso tudo nós falaremos no próximo estudo. Até lá, meu ouvinte. E enquanto aguardamos eventos tão extraordinários, que a palavra do Senhor habite em nosso coração e que nós vivamos de modo inteiramente digno da nossa vocação e chamado em Cristo, a quem deve ser tributada toda a glória, a honra e o louvor, hoje e no dia eterno. Amém.